Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Olha só, esse episódio, o Cubicast tá cada dia mais lindo. Ó, o cenário mudou. Eu sempre gravei de costas pra essa vidraça, porque o Cubicast sempre foi preto e branco, mas agora nós estamos em cores. Olha só, minha corzinha tá sempre mudando aqui. Eu estou com azul, tá bom? Tudo azul em homenagem à minha mãezinha que adorava um azul royal. E essa luz especialmente para ela. E aqui atrás vocês estão vendo o escritório da GetUp. Olha que coisa linda. Se você ouvir um latido, todos os cachorros do meu chefe, todos os cachorros da GetUp estão aqui. Além de mim, né, tem outros 4 cachorros que vêm nesse escritório, tá bom? E vocês veem aqui do meu lado o antigo mascote da GetUp, o Astro. Se você tá ouvindo esse podcast e lembra da GetUp de 2015, nós éramos uma plataforma para containers, gente. Antes, olha, o OpenShift nem usava Kubernetes naquela época. O Kubernetes não existia ainda. Imagina quanto tempo faz isso, tá bom? Mas eu não vim falar sobre o passado, eu vim falar sobre futuro, tá bom? E antes de falar sobre futuro aqui, eu quero fazer um pedido para você no futuro. Já deixa seu like, já compartilha, já faz aquele ritual todo, tá bom? Porque meu objetivo de 2025 é viver de podcast. Mas pro meu chefe validar isso e me pagar para isso, eu tenho que alcançar bilhões de acessos. Me ajuda, tá bom? Obrigado para você que tá ouvindo a gente. E eu quero, agradecer e já apresentar o nosso convidado, Alexandre Cieira. Eu pronunciei certo? Na trave, mais ou menos? Certíssimo, João. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Feliz de poder estar participando do Cubicast. Muito bom, muito bom. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Ou Cieira daqui pra frente, né? Nós já somos íntimos. E eu já ia falar Alexandre de novo. Cieira, conta pro mundo quem é você, o que você faz, quem é você na fila do pão, conta pra galera aí. Obrigado pela brincadeira aí, João. Na verdade, eu costumo dizer que se alguém me chamar de Alexandre numa ligação ou num call, parece que o meu pai entrou no call, né? Minha carreira inteira foi conhecida como Cieira, né? Então, eu sou um empreendedor na área de segurança da informação, aí desde 1999, né? Com os cabelos brancos para provar. Tô na minha terceira startup, que é a Tenti Security. A gente tem uma solução SaaS na área de segurança da informação e numa subespecialidade de segurança da informação que a gente brinca que é o segredo mais bem guardado de segurança, que é a gestão de risco cibernético de terceiros. Essencialmente, quando você é uma empresa B2B, vai prestar serviço, por exemplo, para um grande banco, para uma grande empresa, e eles vão fazer um due diligence de segurança para saber se eles podem confiar em você, para lidar com dados sensíveis, para suportar processos críticos, porque se você tiver um incidente de segurança, você pode impactar essa empresa maior. Então, a gente provê uma solução para tornar esse processo o menos doloroso e o menos manual possível, que hoje ele é muito doloroso e muito manual. Tendo dito isso, o meu background sou formado em engenharia de computação pela PUC, sou carioca, mas como a maioria dos cariocas de bom senso, estou aqui na Grande São Paulo, né, porque é onde a vida profissional está. Um abraço pro pessoal do Rio, hein? Amo vocês, mas quem quer trabalhar, infelizmente, é melhor estar aqui. E trabalho na área de segurança da informação já há bastante tempo, há 25 anos, né? E tenho bastante experiência na parte de segurança de aplicações, segurança de ambiente de nuvem em especial, clients, então acho que tem bastante assunto aqui para a gente discutir que é relevante para a tua audiência. Não sou um especialista em segurança de Kubernetes, mas eu acho que tem muita coisa ao redor do Kubernetes que impacta a vida de quem está todo dia vivendo nesse ambiente com DevOps, automatizado, de containers, que dá pra gente conversar em bastante profundidade. Muito bom, muito bom. Cieira, a gente se conheceu, se eu não me engano, na B-Sides, teve aqui em São Paulo, ali na B3, certo? Eu acho que foi no centro de São Paulo, não lembro se foi no prédio da B3. A gente talvez tenha se encontrado em outro evento, no evento da L4, que é o fundo de investimento da B3, ou na B-Side São Paulo. São dois eventos bem diferentes, bem interessantes. A B-Side São Paulo, que na verdade é uma série de eventos de segurança que quem não conhece, você vai em bsides.org, é aquela brincadeira do lado B do LP, quando a pessoa está entregando a idade quando ela entende a piada, né? É aquela ideia de fazer uma conferência de segurança da comunidade com as palestras que não foram aceitas
nos eventos do pessoal engravatado. Que é assim, qualquer pessoa com conhecimento pode entrar lá, desde que tenha mérito técnico que você está falando, você vai ser aceito para falar, não importa a cor do seu cabelo, a roupa que você está vestindo, a cor da sua pele. É um evento muito inclusivo, muitos estudantes frequentam, o pessoal vai aprender do básico até assuntos ultra avançados com gente de fora que vem. E os organizadores da B-Side São Paulo são pessoas muito próximas do meu coração. Eu já palestrei em outras B-Sides, a B-Side São Francisco, por exemplo, que vai acontecer, inclusive, agora no final de abril, início de maio. Eu vou estar lá de novo esse ano. Todo mundo que é desenvolvedor, que tiver interesse em entender um pouquinho mais de segurança, entender um pouco mais desse mundo, recomendo que procure a B-Side São Paulo. Tem tracks específicos para segurança de aplicações, infraestrutura de containers, muita coisa legal. Tem um Cloud Village, né, que fala de segurança de nuvem. A maioria das pessoas está rodando aplicações containerizadas e fazendo DevOps, DevSecOps em ambientes de nuvem. Tem muito conteúdo legal a um preço ridiculamente baixo, simbólico, de entrada, ou muitas vezes gratuito se você for estudante. Então se informa, é muito bacana. Massa. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser se informar um pouco mais, mas realmente o evento é muito legal. Eu tive a oportunidade de participar do Cloud Village, né? Fui falar lá um pouquinho sobre segurança em containers, né, mais precisamente em policies de Kubernetes, né, naquele momento, e que tem talvez um pouco a ver aqui com o nosso tema, né, para a gente falar um pouquinho de segurança e vamos tentar, né, eu fiz a brincadeira aqui do papo sobre o futuro, vamos parar de colocar segurança no futuro, vamos puxar isso pro agora, gente, tá bom? E acho que esse é o nosso tema aqui, né? Então eu queria começar, talvez a gente começar com algo que parece banal, mas por que segurança nesse mundo cloud native é tão crítico, sendo que a gente tem tantos provedores e tanto de infraestrutura como de serviço, que eles já alegam que estão entregando um serviço seguro. Então, se você for muito raso aqui, parece que mas eu estou fazendo um retrabalho, os caras já não fizeram, já não está incluso. Então, não é bem isso, né? Não é bem assim que o mundo funciona. Acho que a primeira coisa que eu quero dizer é assim, segurança de ambientes cloud native são importantes porque ambientes cloud native são importantes. Então, quando você tem um ambiente hoje containerizado, né, que está usando Kubernetes ou, enfim, outro orquestrador, se você tem uma aplicação crítica rodando lá, que está lidando com dados críticos, com dados financeiros, dados médicos, dados pessoais de qualquer natureza, segurança da informação tem que estar envolvido na discussão, compliance tem que estar envolvido na discussão. E é por isso que a segurança é importante, porque a segurança vai ajudar a proteger o negócio contra fraudes, contra indisponibilidade, contra alguma coisa que está fora do ar e você ter um processante, você ter alguma perda de imagem, então você violar leis como a lei geral de proteção de dados, ou você violar leis específicas, por exemplo, você está lidando com um sistema de pagamento, você implementou em Kubernetes, você pode estar violando uma lei do Banco Central, entendeu? Que regula especificamente como tem que ser a segurança de sistemas de pagamento, de instituições financeiras de uma forma geral. Então você tem, a segurança disso é importante por isso, e cada vez mais os workloads estão nascendo na nuvem em infraestruturas elásticas com camadas de abstração mais alta. No tempo que eu estou trabalhando com computação, desde que eu fiz lá para a PUC do Rio de Janeiro, engenharia de computação, e comecei a programar, o caminho sempre você vai crescendo a camada de abstração, você vai se afastando cada vez mais do hardware. Tem até hoje gente que faz programação em sistemas de baixo nível, que estão lá escovando bit, porque estão desenvolvendo código para rodar em microprocessador, ou coleta de dados em tempo real, né, para aplicações de OT, mas a maior parte das pessoas está trabalhando num nível de abstração cada vez maior. Quer dizer, eu me lembro quando nasceu o Java, as pessoas falaram, caramba, é a primeira vez que eu vou ter uma linguagem performática que eu consigo abstrair o sistema operacional que eu estou rodando. É uma camada de abstração. Hoje em dia a gente está acostumado com isso. A quantidade de linguagens que você consegue fazer isso, ver o Go, ver o .NET seguir o Java logo depois, né? E depois o Go. A gente já está acostumado com isso. O Kubernetes foi mais uma camada além. Os orquestradores de container foram mais uma camada além e estão lidando com isso de uma forma ainda mais alto nível. Então, é natural que as pessoas vão seguir o serverless e os serviços gerenciados que você tem nos provedores de nuvem estão na mesma sequência. Se essa é a maneira como as pessoas estão construindo aplicações que têm relevância para um negócio, é aí que a segurança tem que estar. É com isso que a segurança tem que estar preocupada, porque é ali que vai ter a
vulnerabilidade, é ali que o atacante vai fazer o ataque dele, entendeu? É ali que vai estar o dado sensível, então é por isso que a segurança tem que estar ali. E quando você muda a regra do jogo, você tem que entender como é que fica a distribuição de responsabilidades quando a gente fala de segurança. Se você antes estava construindo tudo na unha, do zero, você era responsável por toda a segurança. Na hora que você está comprando peças de Lego prontas para montar o seu castelo, né, a sua Millennium Falcon de Lego, você agora tem que estar preocupado se as peças que você está usando são boas. Além de você saber montar elas direito, você tem que saber se as peças que você está usando têm tinta tóxica, se elas vão se dissolver no primeiro contato com água, se alguém derrubar um copo d'água, se quando cair no chão ela vai quebrar, ou se ela é resistente, se ela atende os requisitos que você tem para a sua Millennium Falcon de Lego, para dar um exemplo bem idiota aqui. Então, a brincadeira é essa. Desenvolvedores sempre estão brincando de Lego, você está usando uma biblioteca que não foi você que escreveu, você está construindo em cima de um framework que não foi você que escreveu, você precisa estar responsável pela segurança do seu próprio código, mas você também tem que estar preocupado com a segurança dessas peças de Lego que você está usando, seja um serviço gerenciado, seja uma biblioteca de software, seja um pacote de sistema operacional no container que você configurou lá no seu Dockerfile. Você tem que estar preocupado com as suas dependências no sentido mais amplo, porque todas elas precisam estar ok para você poder dizer que a sua aplicação tem uma segurança aceitável. Qualquer uma dessas partes que falhar e definir exatamente o que é responsabilidade de quem, quanto mais entidade diferente, quanto mais peças de quebra-cabeça tem, mais difícil é. Por isso é mais importante a gente estar atento a isso. Enfim, vou parar de falar e enfim, a gente pode aprofundar qualquer parte disso. Tá bom. Se você achar que é mais interessante. Não, show. Ó, eu vou guardar as partes da Millennium Falcon para daqui a pouco, né? Guardar num espaço aqui. Mas porque eu tenho uma pergunta que eu queria saber um pouco sobre a sua experiência. Porque me parece que a gente vai sempre andando num lance para full stack, ou que DevOps, DevSecOps, parece que os empregadores ou as empresas e o capitalismo maldito quer que cada vez mais um único funcionário saiba todas as coisas, né, e ele faça todas elas com excelência, mas que na prática isso é beira o impossível. Mas me parece que tem certos conceitos, né, ou práticas de segurança que, por exemplo, com o cloud, né, com a larga adoção de cloud, a gente viu engenheiros de rede morrendo pelo caminho. Hoje a gente tem pouquíssimas vagas ou pouquíssimo espaço para um engenheiro de redes, porque tem que ser um ambiente muito específico que precise de um cara que saiba, sei lá, olha, quantos engenheiros de cloud precisam saber sobre BGP? Tem que saber? Tem. Mas você vai usar isso todo dia? Não vai. Talvez num troubleshoot muito ruim lá e beleza. Você acha que segurança também tem esse lance, tipo, que a gente pode talvez implementar segurança sem ter um time específico de segurança? Ou talvez o time mais reduzido possível e a gente conseguir espalhar esse conhecimento e essas práticas? Essa é uma pergunta parecida com uma pergunta que não tem solução definitiva e cada time pode fazer de uma forma diferente. Que é assim, eu consigo fazer QA sem ter um profissional dedicado de QA? Isso é uma discussão que todo desenvolvedor tem. E aí, eu tenho um cara de QA que eu escrevo o código, ele faz os testes e etc. Ou eu escrevo os testes unitários, mas ele faz o teste integrado, os testes manuais. Ou o desenvolvedor faz tudo. E eu tenho um teste engineer, scaffolding de testes, a infraestrutura básica onde os testes vão ser escritos, mas não é ele que escreve os testes. Não tem opção certa e errada. As pessoas vão ter opiniões diferentes, depende do aplicativo que você está fazendo, da linguagem que você usa, da senioridade dos seus times, da estrutura organizacional que você prefere. E segurança não é diferente. Segurança, você poderia perfeitamente dizer, eu tenho um time de desenvolvedores aqui que foi muito treinado em segurança, que tem experiência em segurança e que eles conseguem desenvolver uma aplicação razoavelmente segura sem precisar ter profissionais dedicados de segurança. Seria teoricamente possível, mas na prática existem requisitos regulatórios que exigem que existam equipes de segurança que têm o que se chama de segregação de funções. Sabe, você tem determinadas atividades que são tão perigosas de você permitir a mesma pessoa ser capaz de fazer sozinha que você quer separar a validação independente, né? Até por uma questão de auditoria. Você tem legislação desde a Sarbanes-Oxley até a LGPD, quer dizer, você tem que ter pessoas que estão com responsabilidade e que não têm conflito de interesse. Tem que ter uma avaliação independente da segurança de um ambiente na prática para você poder passar por uma auditoria do bom senso.
Central, para você amanhã não ter um problema com o regulador. Então eu te diria que, em teoria, seria possível, mas na hora que você coloca compliance na jogada, na prática você precisa ter alguém que tenha responsabilidade de segurança que está focado nisso. E sendo prático, o tipo de conhecimento que você precisa e a maneira de pensar que você precisa ter para ser um profissional de segurança é diferente. E a brincadeira que eu faço é assim: você não quer um publicitário que é certinho e gosta de seguir regras, e você não quer um contador ultra criativo que nunca faz a mesma coisa da mesma forma duas vezes. Pode crer. Você tem maneiras de pensar que são diferentes e que vão ser mais apropriadas para profissões diferentes. Uhum. Então, o profissional de segurança tende a ser uma pessoa que é mais orientada a seguir regras, a ser mais avesso a risco, etc. E um engenheiro de software é o contrário, o cara que é otimista, o cara que não sabe muito bem quanto tempo leva, mas vamos tentar fazer nesse sprint e que é mais criativo. Eu estou falando na média, claro, você tem pesquisadores de segurança que estão fazendo pesquisa de vulnerabilidade, que na verdade são as pessoas mais criativas que eu conheço, mas para pegar um estereótipo, entendeu? Você não está no mesmo mind space. Então é difícil você achar que vai caber na mesma cabeça no dia a dia. Uma das duas coisas vai ganhar, entendeu? Você não consegue, a não ser que você tenha transtorno de múltipla personalidade, você vai ter dificuldade de pensar de maneiras diferentes e lidar com esses desafios de maneira melhor. Então, na prática, é melhor que tenha áreas separadas de segurança, mas que colaborem, que interajam e que principalmente saibam falar a língua um do outro. Uma interação com a área de infraestrutura, de DevOps, de desenvolvimento, só vai conseguir falar com segurança se as pessoas de segurança entenderem o mínimo sobre o desenvolvimento de código, mas se as pessoas de desenvolvimento também entenderem o mínimo sobre os requisitos de compliance e de segurança aos quais a empresa está sujeita, sabe? Se você é um desenvolvedor numa empresa que lida com serviços bancários ou de pagamento e você não entender nada, nunca nem ouviu falar da regulamentação do Banco Central de PCI de acesso, alguma coisa está errada. Da mesma forma que se você é uma pessoa de segurança que está numa empresa que desenvolve software próprio, o principal valor da empresa é ter seu próprio intellectual property, não tem ninguém no time de segurança que entende, que nunca escreveu uma linha de código na vida, que não sabe o que é um IDE, como é que um pipeline funciona, tá errado. Uhum. As pessoas não conseguem se falar. Elas precisam conseguir conversar umas com as outras, né? Então, esse é que é o maior desafio, né? Você conseguir achar as pessoas certas e distribuir as responsabilidades e fazer essa conversa acontecer. Nesse mesmo sentido, ou talvez bem próximo disso, tem a responsabilidade compartilhada, que também tem o lance do cada um no seu quadrado. Porque, para mim, parece muitas vezes que responsabilidade compartilhada é cachorro com dois donos, que todo mundo sabe que passa fome. Porque na hora que o bicho pega, a responsabilidade é compartilhada, mas hoje é dele. Nunca é a minha quando deu problema. Principalmente quando a gente tá falando de segurança, né? Porque normalmente quando deu problema em segurança, aí já é tarde demais. Então, você acha que responsabilidade compartilhada, né, em times ágeis, DevOps e tudo mais, assim, né, é uma utopia quando a gente tá falando aí de segurança? Porque parece que segurança tem que segurar uma bucha. E aí, isso seria algo muito... Não, cara, tem duas maneiras diferentes de você ver isso. Eu acho que, na verdade, o modelo de responsabilidade compartilhada é seu amigo. É ótima notícia, não é má notícia, não. Se você entende, se você usar ele a seu favor. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte. Quando a gente fala de segurança, você terceiriza uma atividade, ou você terceiriza uma infraestrutura, mas você não terceiriza o risco. Então, frente ao seu cliente, não interessa se o seu serviço está fora porque a AWS está fora, ou se porque o código da sua fábrica de software tinha um bug, ou se porque você mesmo que cometeu um erro na configuração da sua rede. Do ponto de vista do seu cliente, eu contratei um serviço de você e você está fora. Resolva. Uhum. A responsabilidade é sua, você tem um contrato comigo. Então, aonde dali para frente que está o problema é seu. Uhum. Entende? Então, essa é a primeira coisa. A responsabilidade do ponto de vista de segurança, que inclui disponibilidade, confidencialidade, integridade, atendimento a requisitos de compliance, é da sua empresa, frente aos seus clientes, sejam eles pessoas físicas ou um B2B, né, uma pessoa jurídica. Agora, dentro de casa, na hora que você vai definir as atividades que você precisa fazer, sejam de operação, sejam de segurança, o modelo de responsabilidade compartilhada é um termo que a gente usa bem especificamente quando você terceiriza alguma coisa. Então, se você tem um bom fornecedor de tecnologia ou de serviço, você consegue pegar um trabalho que é difícil, que é volumoso, que é repetitivo, e você consegue passar para um fornecedor que vai fazer esse trabalho melhor que você, que vai escalar esse trabalho melhor que você está sendo inteligente e poupando os seus recursos. Uhum. Eu vou te dar um exemplo muito fácil de entender. Imagina que você quer rodar uma base de dados relacional num ambiente de novo.
E eu vou dar exemplo de AWS porque eu sou uma pessoa de AWS, é a nuvem que eu tenho mais familiaridade. Você tem duas opções. Você pode rodar uma máquina virtual, né, uma instância EC2, e você na unha configurar o sistema operacional, você na unha instalar, digamos, um Postgres, você na unha configurar ele do zero, você escrever um script de backup e salvar o backup em algum lugar, você fazer a monitoramento de performance na unha, essa é a opção A. Todas as tarefas referentes a essa base de dados, você vai estar fazendo, você vai estar codificando, você vai tendo que testar, o seu script de backup pode ter um bug, você escreveu ele pela primeira vez, seu monitoramento pode ter alguma coisa que você esqueceu de monitorar, beleza. E agora tem que fazer um cluster. Agora você vai ter que descobrir como é que faz o cluster, você vai ter que testar, você vai ter que garantir que funciona, você vai ter que garantir que se cair o nó do cluster, o cluster continua rodando. Essa é a opção A. A opção B, você usa um serviço gerenciado da AWS, que é o RDS, Relational Database Service, que é a AWS, que tem dezenas de milhares de clientes, que já fez isso 15 trilhões de vezes. Todas as situações de contorno possível já aconteceram. Os caras já implementaram isso em escala e você usa isso. Eles automatizaram o backup. Eles automatizaram, sabe, você faz point and click, ele já tem o script para crescer o cluster, diminuir o cluster, aumentar a máquina, diminuir a máquina. Você não precisa fazer nada disso na mão. Então, a diferença entre esses dois modelos é o modelo de responsabilidade compartilhada. Quando você roda uma máquina virtual e faz tudo você, a AWS só é responsável essencialmente pelo ambiente de virtualização, pelo ambiente de rede virtual, de hardware, do hypervisor, do data center físico. Dali para baixo é deles, dali para cima é seu, incluindo a base de dados do sistema operacional, patching do sistema operacional, coleta de logs do sistema operacional, monitoramento de performance do sistema operacional, todas essas mesmas coisas do serviço de base de dados, de qualquer outro serviço que está rodando naquela máquina, o SSH, tudo. No serviço gerenciado, aonde que está a linha de responsabilidade? Está muito mais em cima. Você conecta na porta da base de dados. Dali para baixo é tudo responsabilidade da AWS. A tua responsabilidade é dali para cima. Depois que você conecta, os comandos de esquema que você cria, o create tables, os índices que você cria, isso é responsabilidade sua. Mas toda a parte dali para baixo você entregou para alguém que vai fazer mais confiabilidade, com mais escalabilidade, provavelmente um custo-benefício muito maior que você. E isso inclui atividade de segurança. Você não precisa mais agora ficar gerenciando patches do sistema operacional onde o seu servidor de base de dados roda. Que a AWS está fazendo isso para você transparentemente. Você não precisa mais se preocupar em eu vou fazer testes de recuperação do cluster. A AWS sabe fazer recuperação de cluster. Nenhum auditor vai achar que a AWS não sabe fazer recuperação de cluster. Você não precisa fazer isso na mão agora para cada cluster, porque cada um pode estar configurado diferente. Está padronizado, a AWS já padronizou. Então, esse é um exemplo em que você consegue eliminar trabalho da sua equipe, seja de operação, seja de segurança, porque você usou o modelo de responsabilidade compartilhada a seu favor. E para dar um exemplo parecido no mundo de Kubernetes, você pode, de novo, instalar as máquinas virtuais e você vai fazer o deployment do seu cluster de Kubernetes na unha, ou você pode usar uma solução como o Azure Kubernetes Service, o Elastic Kubernetes Service, o Google Kubernetes Engine, que já faz todo esse gerenciamento, pelo menos uma parte importante dele para você. Muito menos chance de erro de segurança, muito menos overhead de gerenciamento, e assim por diante. É aquela conversa que a gente fez no início. A tendência é sempre essa briga de quanto controle eu quero ter versus quanta simplicidade eu quero ter. Posso dividir uma experiência de alguém com cabelo grisalho? Por favor. E a simplicidade sempre ganha. Controle é uma ilusão. Você só está jogando mais trabalho para você mesmo no futuro. Trabalhe com a limitação. Mas aí tem essa opção que eu não consigo usar. Então vive sem essa opção. Teste seu software, desenvolve o seu produto para você não precisar usar aquele flag super detalhado que aquele serviço dificilmente vai ser uma coisa que impede você de trabalhar. Mas você vai ter um desconforto inicial de se ajustar à limitação, mas depois a coisa vai rodar de forma muito mais transparente. Você precisa de menos headcount, você vai ter menos dores de cabeça, você vai ter menos situações imprevistas, você vai ter suporte do teu provedor de nuvem para te ajudar no cenário, você vai ter uma grande quantidade de vantagens. E mais uma vez, isso inclui as preocupações de segurança. Tem muita coisa que é inconveniente que esses serviços gerenciados estão te obrigando a fazer, que na verdade incomoda, mas são melhores práticas de segurança. Vão te ajudar a passar uma auditoria, vão te ajudar a atingir compliance, vão te ajudar a evitar vazamentos de dados, indisponibilidades e assim por diante. Então, tem um motivo para aquilo e vai trabalhar a seu favor. Essa, na verdade, é um design principle que a gente usa, por exemplo, aqui na própria time de engenharia da TNT. Simplicidade. Menor quantidade possível de serviços, o máximo possível entregar a responsabilidade para o teu provedor de nuvem, desde que você tenha escolhido um bom provedor de nuvem, obviamente, não vai com o Zé da esquina, estamos falando de um dos grandes, e libera o tempo das pessoas que você tem, porque talento sempre é um gargalo para empresas de qualquer tamanho.
para que eles foquem em atividades que não são repetitivas, tipo aplicar patch, tipo ficar monitorando uptime, tipo ficar manualmente fazendo backup ou fazendo scaling de clusters. Deixa o software fazer isso. E deixa essas pessoas preocupadas em tarefas de mais alto nível. Como é que eu faço uma feature melhor para atender o meu cliente? Como é que eu melhoro a minha arquitetura, né, para ter mais ganhos ainda de eficiência, ou de custo, ou de performance. E de segurança também. Tudo isso é bom para a operação e é bom para a segurança. Então, o modelo de responsabilidade compartilhada, se você aprender até aquela coisa mais zen, abrir mão do controle, você vai conseguir usar a seu favor, e a seu aliado. Gostei muito do que você falou sobre alguns princípios básicos. E olha, para quem não sabe, eu me preparo com extrema antecedência para o Kubecast. Então eu anotei três princípios aqui que eu acho que são extremamente básicos, mas no sentido de pilar, né, no sentido de essencial, e que às vezes eles parecem que estão atravancando, né, parece que eles estão atrapalhando para que flua, para que novas features e tudo ande, né? Então, eu separei 3, né, que são Zero Trust, Least Privilege, né, vou gastar meu inglês aqui, e infraestrutura imutável. Então, IAC, né, princípio do menor privilégio, e Zero Trust, que todo mundo usa como Zero Trust. Que no dia a dia, eles não são tão complexos de se aplicar, mas se a coisa já andou muito sem você aplicar a partir dali, normalmente é dolorido. Mas mesmo assim, o que as pessoas parecem não conseguir compreender é que hoje ainda é menos dolorido do que amanhã. Tem que começar hoje, é inevitável fazer isso, né? Porque eu costumo dizer, o Zero Trust para mim é o mais fácil de explicar dentro de Kubernetes, porque se já tem namespaces, mas grande parte das pessoas não usa, joga tudo que ele tem no namespace default e esquece de movimento lateral. Simples assim. Ele fala, não, mas eu só tenho essa aplicaçãozinha aqui que tem uns bugs, ainda tem Log4j, por exemplo. Não, mas isso é só uma aplicaçãozinha de nada. Mas tá rodando no mesmo namespace que seu Redis, que seu MySQL. E aí o movimento fácil lateral e um abraço. O que você pensa sobre... Não sei se você concorda comigo, assim, sobre esse quanto mais rápido se implementar, ou corre agora, isso é básico, precisa colocar, você tem que estar no beabá. Tem um termo que a gente usa em segurança da informação que chama compartimentalização, né? E um conceito que a gente chama de blast radius, quer dizer, quando alguma coisa explode, até onde a explosão afeta. Então, se você estiver compartimentando os seus ambientes em qualquer nível de abstração que você estiver pensando, você consegue evitar que um problema em um desses ambientes contamine o outro. Mas esse conceito de segurança da informação não inventou. Eu, quando fiz as minhas primeiras aulas de Object-Oriented Programming, né, programação orientada a objeto, o pessoal falava de encapsulamento. Lembra do encapsulamento? Eu quero abstrair, eu quero criar uma interface muito específica porque ela tem que ser gerenciada e mudar pouco, e toda a complexidade interna daquele objeto, daquela classe, vai ficar escondida naqueles campos que não são públicos, nos métodos que são privados, e eu vou implementar ela ali, eu tenho liberdade de mudar, e o que eu mudar ali não impacta quem está do lado de fora, está consumindo só a parte pública da minha interface. Mesmo conceito de microserviços e de APIs. Segurança da informação tem o mesmo conceito. A diferença é que você tem que estar muito preocupado em termos de, em vez de implementação, de você esconder os detalhes de implementação, você está escondendo a comunicação de rede e você está escondendo privilégios de acesso. Então você tem que criar zonas onde, olha, a comunicação de rede não sai daqui a não ser por caminhos muito bem documentados. Mas entre si esses componentes podem se falar. Ou eu tenho aqui um ambiente onde eu tenho um privilégio de acesso e esse privilégio de acesso vai estar contido aqui. As entidades que estão dentro desse perímetro de segurança, todas podem usar esse privilégio. Por exemplo, a capacidade de fazer uma query na base de dados. Mas fora desse perímetro de segurança, não. Essa credencial não sai. Esse privilégio de acesso não sai. Então, você criar essas mesmas fronteiras te permitem que, se mesmo um pedaço da sua aplicação for comprometido, ela não vai ter todas as comunicações de rede possível e todos os privilégios possíveis. Então, eu tenho 20 microserviços. Se só 2 deles precisam falar
com a base de dados do RP da empresa, onde está lá todas as informações com gerar o balanço contábil, e os outros 198 não precisam, se alguém invadir um dos 198, ele não vai ganhar acesso se você estiver compartimentalizando os seus microserviços. Se está todo mundo usando todos os mesmos segredos, qualquer um dos serviços que você entrar, você consegue obter aquele segredo e ir lá mexer no sistema financeiro da empresa. Fazer uma fraude, adulterar o balanço, e isso vai ter implicações, multa para um monte de gente, diretor financeiro preso, vai dar um monte de dor de cabeça, gente perdendo emprego. Então, é esse mesmo conceito. Mas, de novo, para quem vende engenharia de software, não é alienígena esse conceito. A gente só precisa pensar nele em outras camadas de abstração. Quando você fala de Zero Trust, você está falando essencialmente disso. Eu vou pegar identidades e eu vou definir que cada identidade pode fazer em termos de níveis de acesso e de comunicações de rede. E isso inclui identidades não humanas, os privilégios que um microserviço tem, por exemplo, dentro do ambiente de Kubernetes ou no ambiente de serverless, ou um serviço rodando numa máquina Windows. É o mesmo conceito. Você consegue restringir a comunicação de rede e o nível de privilégio que ele tem em acessos a outros serviços. Se você aplicar esse mesmo conceito de arquitetura, você vai ter sucesso, porque você, mais uma vez, evita contaminação. Ninguém é perfeito, nenhum software é perfeito, todo software tem vulnerabilidades. Melhor software escrito pelo melhor profissional de segurança tem vulnerabilidades. É uma questão de tempo. É quando que alguém vai explorar e não se. Então você tem que estar sempre preparado para conter o problema quando ele acontecer. E essa que vem a mentalidade, né? E uma outra maneira de minimizar o problema, o impacto quando o problema acontecer, é a segunda coisa que você falou, é a questão do least privilege. Se eu tenho um serviço que precisa conectar numa base de dados, eu tenho duas opções. O que todo mundo faz, coloca ele lá com nível de DBA, né? Root, pode fazer o que quiser, pode apagar a tabela, criar a tabela, mas eu só faço 2 queries de select, não interessa, dá os privilégios todos, porque aí nunca vai ter problema, nunca vou ter que voltar lá pro pessoal de segurança e pedir mais privilégios. Dá o privilégio máximo, depois a gente tira, já ouviu isso? Depois a gente tira o privilégio. Depois, também conhecido como dia 31 de fevereiro. Exato. No quinto trimestre, né? No quinto trimestre do ano, os caras fazem a revisão de acesso e removem o processo, tá? Então, o que a gente tem que fazer? É aplicar o mínimo nível de comunicação de rede ou de privilégio de acesso possível. Qual é o raciocínio por trás disso? Se alguém comprometer aquela conta daquele usuário, ou se alguém comprometer aquele microserviço, então o atacante está lá se fazendo passar como aquele microserviço ou como aquela pessoa, se aquela pessoa for mega power, for ultra administrator que pode fazer tudo, acabou, game over, o atacante ganhou, ele imediatamente tem tudo que ele quer. Mas se esse usuário ou esse serviço só tem um conjunto pequenininho de privilégios, só pode fazer consultas de leitura nessa base de dados e mesmo assim só nessas 2 tabelas. A quantidade de problemas que esse atacante consegue causar é absurdamente menor. Então, de novo, você está tentando reduzir. Tudo bem, a gente não é infalível. Um atacante entrou, mas ele não conseguiu destruir a empresa inteira, vazar todos os dados, cometer todas as fraudes. Ele ficou restrito a só esse impacto aqui. E aí ele vai ter que continuar caçando mais privilégios, vai ter que continuar fazendo mais coisas e dar mais tempo para a equipe de segurança que está ali procurando se alguém entrou, reagir, chutar o cara para fora, enfim, vai ter menos prejuízo para a empresa. Você vê como esses 2 conjuntos aqui estão sempre com essa cabeça de assuma que o atacante vai entrar, assuma que é uma questão de tempo até dar um problema. Como é que eu minimizo a quantidade de problema? E ser invulnerável não é uma opção. Sim. Não é assim que o mundo funciona. Eu gosto muito disso. Eu sempre brinco com a minha esposa que ela gosta de trancar a porta de casa, né? Então já passou do portão, já passou daquela primeira porta, aí a porta de casa é de dar 2 voltas na chave, né? E eu não, eu só dou uma, porque eu sempre digo a mesma coisa. Se o cara decidiu que ele vai invadir a minha casa e ele já chegou até essa porta, não é uma outra volta de chave que vai impedir esse cara. Ele já chegou até aqui, não importa mais. Daqui pra frente, não importa se é um chihuahua ou um pitbull, ele vai entrar. Agora, mas eu já fiz as coisas que eu tinha que fazer antes. Eu já coloquei um portão, já coloquei um arame farpado, né? Ou pros mais antigos aí já colocou umas garrafas de vidro quebradinha. Mas eu já fiz a minha parte, né? Porque sobre sistemas eu concordo com você, ser invulnerável não é uma opção, né? Se o atacante ele tiver focado, né? Se ele tiver imbuído daquela missão, e eu me lembro aqui do gosto muito de citar filmes, né? Mas eu me lembro do comecinho do John Wick, e o cara tá falando sobre ele, né? Ele fala, ele é um cara muito dedicado, ele é um cara muito focado, e quando ele quer, ele vai atrás.
né? E ele tá espancando milhões de pessoas para chegar lá no chefe. Se o atacante, ele decidiu que ele vai invadir o seu sistema, pá, ele vai se dedicar a isso, ele vai usar as habilidades que ele tem e as que ele não tem. Hoje, inclusive, eu vou entrar nesse rumo aqui, né, que hoje usar as habilidades que você não tem tá muito mais fácil, né, eu acho que... Ai, exatamente. Porque hoje tá muito mais simples de você escanear vulnerabilidades, serviços, por aí afora, né, então me prolonguei aqui, mas invulnerável não existe, eu concordo muito com você. Muito bom, muito bom. E a respeito de girar a chave 2 vezes e tal, e aí eu vou fazer o meia-culpa dos profissionais de segurança. Uma das coisas que o profissional de segurança imaturo tende a fazer é falar, tem que travar tudo, ninguém pode ter acesso a nada, ele quer proteger uma bicicleta que vale R$100, ele quer gastar R$500 de cadeado, entendeu? E na verdade, aí é o papel de ter uma conversa construtiva entre a área de segurança e a área de negócios e a área de desenvolvimento, engenharia, para garantir que o nível de controle ele está proporcional à natureza do dado que está envolvido, da perda provável. Então, assim, se você tiver um sistema de pagamento, você é uma empresa que é uma fintech, está fazendo um sistema de pagamento com cartão de crédito, vai ter auditoria de PCI, vai ter auditoria do Banco Central, vai ter tudo isso. Dado pessoal, né? Dado financeiro é dado pessoal, dependendo do tipo de dado, pode ser dado pessoal sensível, dependendo do que você comprou, eu paguei por um tratamento médico, sabe? Aparece lá uma clínica de oncologia. Bom, entendeu? Sim. Já deu para entender o que está acontecendo. Então, você tem que ter um nível de segurança, um nível de controle. Se você está fazendo um sistema de controle de estoque de papel higiênico do edifício sede de uma empresa de varejo, você talvez não precise dos mesmos controles de segurança. Você pode ser um pouco mais tranquilo, você pode ser um pouco mais relaxado. Mas, se os dois rodam no mesmo ambiente, os dois têm que estar separados um do outro. Olha a compartimentalização ali de novo. Porque se você vai ser mais relaxado que esse cara aqui, não adianta você pensar, não, mas esse sistema não é crítico. Mas se alguém puder invadir esse e pular desse para o outro, bom, então ferrou. Então, ou você compartimentaliza de alguma forma, tem 150 mil maneiras de fazer, que nem a Neston, cada um tem a sua forma de fazer a compartimentalização, mas outra referência que vai entregar a idade de Ken Hill, ou você vai ter que tratar todo mundo pelo pior nível. Então, essa é outra coisa que a compartimentalização dá pra gente. Nem todo sistema precisa ter níveis iguais de investimento de segurança ou de controle de segurança, mas se todos eles estiverem no mesmo ambiente, você vai ter que tratar todo mundo pelo nível mais estrito. E se você estiver separando, você consegue fazer mais esforço de segurança nos sistemas que estão mais críticos e menos esforço de segurança nos que estão menos críticos, porque mesmo que o atacante invada o menos crítico, ele não consegue pular dele para o mais crítico. Se você tiver compartimentalizado direito, então você consegue racionalizar a fricção que segurança muitas vezes traz para o processo de desenvolvimento, de operação, etc. E o investimento. Você não quer, de novo, gastar R$500 para proteger uma bicicleta de 100. Então, são as coisas para manter em mente. Ter esse cuidado com a arquitetura pode tornar a sua vida mais fácil quando aquele controle não é necessário. Você poder argumentar que o controle não é necessário naquele caso. Massa. Ainda sobre Zero Trust e sobre esse travar tudo ou não, né? Eu gostei muito, eu escutei um papo seu, uma webinar. Um webinar, né? Você e da Carol da Aqua, e você falou assim que um erro, né, que o cara de segurança normalmente vai cometer, um novato de segurança vai normalmente cometer, é que ele vai querer ser o dono da casinha, né? Então trava tudo, ele tem a chave de todas as portas, trava tudo. Qualquer alerta não pode, né? Mesmo que às vezes não tenha vetor para poder ser atacado, às vezes não exista um exploit, ou sei lá, sabe? Não precisa de tudo isso, né? Às vezes é o controle de ponto, né? E o cara tem uma vulnerabilidade média aqui, num sistema completamente lacrado ali. Então, poxa, será que não pode passar hoje e a gente só tem um alerta lá no backlog para alguém dar uma olhada? Mas que às vezes, né, como você disse lá no webinar, aí falta um pouquinho de maturidade, né? Que aí talvez os cabelos brancos vão vindo e a pessoa vai ganhando um pouco mais de flexibilidade, né? No Zero Trust, o que eu costumo encontrar, a primeira e talvez a maior barreira que eu costumo encontrar quando eu vou falar sobre isso com as pessoas é que elas sequer têm um mapa do seu ambiente, que tenha portas, comunicação entre as aplicações. E aí, se o cara caiu para os microserviços, aí descambou. Aí é um adeus bem dado, assim, porque ele não vai voltar no assunto, porque dá trabalho mapear isso aí. E se entrar um novato de
de sec e levantar a porta, vai parar o ambiente. Aí é difícil. Como que na prática a gente pode tentar... Não sei se você tem uma dica aí pra prática disso, né? Cara, assim, tem que ter disciplina, né? E tem que... Cara, é dívida técnica. Você tem dívida técnica para bug, você tem dívida técnica para segurança. Se você estava com uma arquitetura, por exemplo, que não tinha compartimentalização, você vai ter que fazer a mesma coisa que a gente faz. Imagina que você pega um monolito. Puxa, isso aqui não está funcionando, está tendo contenção de recursos, todos os desenvolvedores querem comentar no mesmo codebase, e aí tem conflito, tem todo PR agora, tem conflito que tem que tratar. É aquele problema grande do monolito que a gente sabe, né? Cada release está pegando a feature que eu entreguei, mas tem 150 meias features do pessoal que já tinha feito merge, mas não estava pronto. Esse é o problema do monolito, né? Essa questão de você não ter, de novo, compartimentalização entre os times diferentes e não criou interfaces entre pedaços diferentes da sua aplicação. E com segurança não é diferente, assim. Se você tiver um ambiente, por exemplo, que não tem nenhuma segregação de rede, ou que não tem nenhuma segregação de acesso, você tem um único pool de segredos, e todos os pedaços do sistema podem falar livremente de rede uns com os outros, você vai ter um problema. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que começar a criar compartimentos e ir movendo os serviços um por um. Da mesma forma que você faria, eu vou manter um monolito aqui, agora essa feature eu vou criar um microserviço, eu vou botar as demandas indo para esse microserviço, eventualmente eu retiro aquele código do monolito que fazia essa tarefa, e você vai iterando em cima disso. Aqui é a mesma coisa, você vai ter que pensar, esse microserviço eu vou mover para um ambiente que está compartimentado. Você vai estudar um microserviço de cada vez, quais são os segredos que ele precisa, tá? Então agora eu vou replicar um conjunto de segredos só que ele precisa, vou garantir que os privilégios estão certos, vou criar segredos novos só para esse serviço usar, que não são iguais àqueles que todo mundo está usando. Vou verificar quais são as comunicações de rede que ele precisa fazer, vou definir os perfis de comunicação de rede, vou migrar esse. Funcionou? Funcionou? Não funcionou? Rollback, estuda mais, entende o que falhou, ajusta, e vai fazendo isso microserviço a microserviço. É um trabalho lento, cuidadoso, pode gerar algum impacto, então tem que ser feito em janela, tem que ser feito com cuidado. Se tiver ambiente de dev, né, a gente sempre torce para que tenha ambiente de dev. Você testa primeiro em dev, né, em staging, para garantir que as coisas estão funcionando. Por favor. Todo mundo tem, né? Só na Nova Zelândia que o pessoal não tem, né? Ambiente de dev e staging. Exato. Opção, né? Eu não sei por que eu tô falando isso. Mas enfim, hipoteticamente. Eu escutei essa semana pela primeira vez um cara falando assim, todo mundo tem ambiente de dev. É que alguns não chamam seu ambiente de dev de produção. É isso. Exatamente. Então, você tentar identificar isso e você vai aos poucos chegando num cenário em que você vai migrando um por um até chegar lá, ou você vai migrar todos, ou você vai migrar os críticos. De novo, você tem que entender o que você tem que entender o seu inventário e quais daqueles microserviços são mais críticos. Por exemplo, de novo, naquele cenário, imagina que a gente tem 200 microserviços, estão todos num bololô ali, todo mundo usa os mesmos segredos, todo mundo está no mesmo namespace, está todo mundo com a mesma comunicação de rede. Mas tem 2 que falam lá com as joias da coroa, com o sistema mais crítico da empresa. Começa separando esses 2. E no momento que você migrar esses 2, nenhum dos outros microserviços deveriam precisar daquele segredo para falar lá com o negócio. Você revoga aquele. Depois que os 2 estão separados e cada um tem o seu, aquele pool dos 198 que sobraram não precisam mais nem ter comunicação de rede com o sistema contábil e nem ter o segredo. Você já reduziu o seu risco massivamente, mesmo ainda tendo lá a sua dívida técnica em 198, que não estão plenamente complementados. Então, se você planejar isso direito, dá para fazer. Mas vai ter que alocar gente, vai ter que fazer o esforço, vai ter que definir janela, vai ter que ter prioridade para poder fazer isso. Mas é muito mais fácil você já nascer direito, pelo minimamente, você já ter se preparado para isso. Mesmo que não esteja perfeito, mas pelo menos você já não compartilha os mesmos segredos. Mesmo que todos eles estejam no mesmo espaço, para cada serviço tem o seu segredo. Se você já documentou as comunicações de rede que cada serviço precisa fazer, mesmo que você não esteja filtrando lá, mas você já documentou pelo menos, você poupa trabalho. Você minimiza a sua dor de cabeça no futuro. Mais uma vez, para um desenvolvedor de software, quem estudou engenharia de software, nada disso deveria ser novidade. Todo mundo já viu aquele gráfico do estudo famoso, que se você pega um problema no design, na implementação, sabe aquela coisa que você vai vendo todas... Quanto mais tarde você pega o problema, mais caro é resolver. Aqui é a mesma coisa. Você só vai pensar em segurança. Depois que já tem dezenas ou centenas de microserviços que já estão em produção, é o mais caro possível para você resolver o problema. Se você pegou lá atrás no desenho da solução, na definição da arquitetura, e principalmente se você desenhou uma arquitetura onde partes inteiras da sua preocupação de segurança já estão sendo lidadas pela arquitetura ou pelo seu provedor de nuvem, você usou o modelo de responsabilidade compartilhada a seu favor, a sua vida ficou muito mais fácil. Então, essa deveria ser a preocupação. Mas a gente sabe que o legado existe, tem que lidar com ele, você vai ter que lidar com ele que nem os porcos espinhos se reproduzem, né? Com muito, muito cuidado. Muito.
Calma. Olha só, esse papo tá evoluindo muito rápido e você deve estar cheio de dúvidas, sua cabeça deve estar explodindo de tanta coisa que a gente está compartilhando e de conceitos meio complexos até. Então, por isso, a gente quebrou esse episódio em 2, tá? A segunda parte sai logo, depois de amanhã, prometo. Então, calma aí, né? Anota, dá umas pesquisadas e se prepara para a parte 2 que já vai sair. Não perde, se você curtiu, compartilha aí com a galera, traz o time de SEC para perto e vamos continuar esse papo no próximo episódio. Beleza?